Agora, existem alguns pontos que são críticos, e aí o olhar negativo da riqueza nos evangelhos é forte. Um deles é a parábola do rico e do Lázaro. E eu fiquei refletindo sobre essa parábola hoje, cara. Fala do grande abismo que separava os dois. E eu fiquei refletindo que esse grande abismo também era um abismo de estilo de vida. Era um abismo da desigualdade social. E a gente sempre pensa nesse abismo como uma diferença entre céu e inferno, né? Da distância entre eles, mas também você vê que qual que foi o problema ali? O problema foi que o rico, ele estava vivendo no luxo e não olhou para as necessidades do Lázaro. Então, a riqueza tem um olhar negativo quando ela não tem caridade, quando ela não tem compaixão, quando ela é egoísta. Então o evangelho pega bem pesado na riqueza egoísta. A riqueza generosa, aí sim eu acredito que é um caminho bíblico. Você sabe que existe um conceito de interpretação escatológica chamado inversão escatológica, que é o seguinte, é uma forma que os judeus olhavam e escreviam seus textos, suas histórias, colocando como é a vida aqui e como vai se inverter a vida lá. E é muito interessante que na parábola de Lázaro, a gente vai ver claramente essa inversão. Então, o abismo que um tinha do outro, ele é sim antes e é depois. Então, você vai ver assim, Jesus dando um nome para o miserável, não dando um nome para o judeu, jogando o judeu no Hades, né, no inferno, e jogando o outro pobre no céu. E aí vai fazendo esse lado e outro, e no final, ele mandando alguém para avisar, né? Queria que Lázaro fosse avisar os irmãos dele que lá estava ruim, e ele fala, não, eles têm o Antigo Testamento, eles têm a lei e os profetas. E logo no começo, ele vivia num luxo gigantesco e várias coisas do texto mostram que até o enterro dele foi uma coisa muito nobre e Lázaro só tinha os cachorros para lambê-lo ali, como se fosse assim, a morte de Lázaro provavelmente foi, né? É lógico que é uma parábola, não é uma história verídica, mas está deixando que é quase como uma infecção que ele teve ali e ele se foi por não ter tratamento digno, né? E eu tinha um professor que ele falava assim, o pecado não é ser rico, o pecado é você ser rico do lado de um montão de miseráveis e nem sequer perceber, ou nem sequer ajudar. Então existe um lado aí dessa cegueira dos que estão do lado, dos seus irmãos, que a Bíblia sim, isso vai falar contra, né? Sim, com certeza. Eu acho que além dessa questão de olhar para o próximo, de não olhar para o próximo ser algo condenável, né, tem também a questão do engano das riquezas, que é para si mesmo. O engano das riquezas sufocam a semente. Essa é a parábola do semeador. Então, além de ser um problema você ter muito e outro não ter, é um problema também quando você tem muito e se engana achando que é isso que te determina. Então acho que é muito também a parábola do rico insensato, né? Que ele fala, o que eu vou fazer? Eu tô ganhando muito dinheiro aqui, o que eu vou fazer? Daí ele pensa, vou fazer mais armazéns para guardar mais riquezas para mim. E aí Jesus pega bem pesado e fala que você é louco guardar riquezas para si e não ser rico com Deus. E aí esse tema traz a questão da verdadeira riqueza. O que é então ser rico com Deus? Ser rico com Deus é além da riqueza ou pobreza material. Ela é uma camada superior aí. Essa verdadeira riqueza ela está relacionada à questão do coração, à questão dos princípios e valores cristãos. Por quê? Porque, por exemplo, a viúva pobre, ela deu as 2 moedinhas, e esse texto me deixa doido, cara, porque a viúva pobre deu as moedinhas para os fariseus, e a Bíblia fala que os fariseus eram ávidos por dinheiro. Se eu tivesse lá, cara, se eu fosse os discípulos ali, eu ia para a viúva pobre, eu ia falar assim, não dá esse dinheiro para eles não, deixa que eu te ajudo aqui, ó, você tá precisando de comida mais do que... Só que Jesus não, Jesus viu a riqueza do coração da viúva pobre, ele viu essa riqueza que é a verdadeira riqueza. Acho que por muitas vezes a gente confunde que riqueza é ter dinheiro para dar, quando na verdade riqueza cristã é ter misericórdia para dar. Esse texto, eu por muito tempo vi a generosidade dela, que também tá no texto ali, né? Ela tá na porta do templo, então muito provavelmente ainda é o dízimo ali do templo, né? E ele fala assim, olha, ela deu mais que todo mundo, então ali tá claro, ela deu tudo que tinha e os ricos dão o que sobram. Mas nos últimos anos, me foi aberto os olhos de uma crítica que Jesus está fazendo, porque várias vezes no contexto literário você vai ver Jesus criticando o templo. Desde as pedras, ele fala, vocês estão olhando tão admirados essas pedras, porque, de novo, Herodes não era bem quisto entre o povo, porque o templo ainda estava sendo construído com dinheiro de Roma, né? Então você imagina a profanação de um templo daquele. Jesus várias vezes critica o templo, né? E não é só Jesus, é um pensamento de muitos ali. Muitos até fariseus estão criticando o templo, dizendo que aquele templo ali é ilegítimo. Tanto que, entre os teólogos, ainda tem muitos que acreditam que ali eles adoravam ali como um lugar, mas não tinha ainda vindo o Espírito de Deus, como veio no tabernáculo com Moisés e com Salomão no primeiro templo. No segundo não tem nenhuma descrição de vinda. Depois que Jeremias fala sobre o Espírito saiu do templo, não tem a volta dele. E aí a gente entende Atos 2 quando o Espírito vem, mas não vem do lado de fora do templo. Mas tirando isso, Jesus está fazendo uma denúncia de olha esse sistema religioso, olha o que a gente se tornou, aonde arranca tudo que
que tem de uma viúva. E o templo, a gente não lembra, mas o templo no Antigo Testamento é chamado de casa da moeda. Então ele é o Estado, ele é o que ia garantir não ter viúvas daquele jeito. E aí você vê o negócio se invertendo totalmente. Por isso que Malaquias vai falar, vocês roubam Deus, né? A teologia da prosperidade usa aquilo para arrancar dinheiro do povo, mas em Malaquias, se você continuar o texto, ele vai falar, porque vocês estão pegando dinheiro, mas não estão voltando para os pobres. Os sacerdotes estão em corrupção. Então, assim, eu acho que ali também existe uma camada de denúncia, Jesus falando, olha, esse templo, essas ofertas, isso aqui tudo que se tornou é anticristão, ou é anti-Deus, porque tá deixando uma viúva dar tudo que tem, os outros só dão a sobra e ela não tá sendo acudida. Cara, animal, muito legal essa visão tua, eu acho que amplia muito a forma que eu enxergava essa passagem também. E eu vi uma pergunta aqui da Isabela Telly, se é correto desejar melhorar de vida buscando melhores condições financeiras. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Tipo, não tem problema você buscar melhorar de vida, mas o problema é se você tiver uma vida melhor e essa vida não tiver serviço nenhum aos outros, não tiver propósito nenhum na sociedade, se for só pra você ter mais pra si, né? Pra si mesmo. E aí a gente pode levar esse conceito pra igreja. Se a igreja não serve pra usar a riqueza, melhorar a vida, ter mais recursos, pra servir as pessoas, aos pobres, à sociedade, aos necessitados, ela perde seu propósito, porque daí o propósito vira pra ela se sustentar, né? Então eu acho que isso é um ponto importante que você falou, de que o sistema não pode ser maior do que o reino. E o reino é de todos, ricos e pobres, o reino abraça a todos, todos são bem-vindos, Jesus vê a todos. E se tem aqueles que são necessitados, que estão precisando de mais recursos, a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas, a igreja precisa se levantar por elas.